Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 empresas. A primeira é a Sabesp, a segunda é Porto Seguro e a terceira é a TOTUS, porque eu invisto nessas empresas e no final de cada uma eu vou colocar ali o meu preço-alvo para cada ação e também o preço ali que eu acho que dá para fazer uma boa entrada para você ter uma margem de segurança contra eventuais riscos de oscilação de mercado, porque o mercado brasileiro é meio confuso, né? Qualquer oscilação, qualquer informação, qualquer coisa já gera uma oscilação muito grande, porque o mercado ainda está em desenvolvimento, mas que você fazendo uma boa entrada, você consegue se construir uma boa posição em cada empresa. Bom, a primeira delas é a Sabesp, tá? Ela é uma empresa do setor de utilidade pública, focada ali em água e saneamento básico. É a maior empresa do setor e um monopólio natural. Então, por ser um monopólio natural, digamos que é muito difícil para novas empresas quererem entrar nesse mercado, porque eles precisam de um investimento muito grande, geralmente bilhões e bilhões de reais para desenvolvimento de infraestrutura, então é muito difícil ter uma concorrência nesse setor em específico. Passou por uma mudança de governança recente, equatorial, que vai fazer toda a parte de gestão da empresa, então ela saiu ali da gestão do estado de São Paulo e passou para a gestão da equatorial, então passou por uma gestão privada, que foca mais em eficiência operacional e geração de resultado. Desde o ano passado, a empresa vem com um programa de desligamento voluntário bem forte, né, e está reduzindo o quadro de funcionários, o que vai diminuir, consequentemente, as despesas da empresa. No curto prazo, pode aumentar um pouco a relação de despesas com questões trabalhistas, mas que no longo prazo, para a empresa, vai liberar um espaço muito grande em relação a resultados e valores pela economia, né, do programa do PDV que a empresa está tendo no momento. Ela tem um programa de recompra de ações, que está aberto até o final do ano. Isso gera, indiretamente também, uma questão de retorno ao acionista, né, não só em relação à distribuição de proventos, né, porque no momento atual, como ela está investindo bastante, fica um pouco difícil para que ela distribua, mas que a partir do processo de recompra, ela também possa estar gerando valor para os acionistas. A questão de crescimento inorgânico, então ela passou a ser controladora da EMAI recentemente, também comprou uma participação na Castilha, na Sanesol, todas essas empresas aí focadas no estado de São Paulo, e quando a gente pega alguns insights do Investor Day da empresa, né, eles colocaram lá que é o principal desde a universalização até 2029, que isso já está seguindo com os investimentos que a empresa está fazendo, uma melhoria na questão de fluxo de caixa operacional, então mais geração de caixa e uma questão de controle maior em relação à geração de caixa operacional, 2 bilhões nos centros de operação integrado, né, então ali para identificar vazamentos, qualquer outra coisa que possa estar prejudicando a empresa, né, então são 2 bilhões de reais que vai ser investido mais nessa parte de tecnologia, digamos assim. Sinalizaram também que estão de olho numa possível entrada em novos estados. Se for oportuno para a empresa, eles vão estar monitorando, e se for eventual de interesse da empresa, eles podem entrar. Eles colocaram em uma possível expansão internacional, mas eu acho muito difícil porque está investindo bastante, são bilhões de reais que vão ser investidos agora, então essa questão de expansão internacional vai ser mais para o futuro, né? E também teve uma redução de 29% das despesas operacionais, principalmente com questão de melhoria operacional, né? Foco nessa parte de melhoria operacional, menos perdas, menos vazamentos, uma questão de foco de tecnologia para ter um controle melhor da parte operacional em si da empresa. Pontos negativos, né? Como eu falei, tem um programa de investimento bilionário em infraestrutura, então são bilhões de reais que estão sendo investidos agora. A dívida líquida da empresa está em 32,5 bilhões de reais, né? No final do último resultado agora do primeiro trimestre. 64% dessa dívida, ela vence em 2031, então é uma dívida, assim, podemos dizer que seja uma dívida de longo prazo. Boa parte dessa dívida também está atrelada ao CDI. A relação dos juros está muito alta hoje, então é uma dívida que, pela Selic, né, acaba gerando ali alguns problemas para a empresa, mas que, como a dívida de longo prazo, ainda está controlada. Em relação à dívida líquida, a EBITDA está em 2,4 vezes, o que é ok para o setor, não tem nenhum problema. E ainda mais por esse programa de investimento, então já era de se esperar. Mas tem um porém, né, em relação a esses pontos negativos, o que acaba também meio que ajudando a empresa. Ela tem 19,2 bilhões de reais em caixa, e desses 19,2, 15,6, aí arredondando bilhões de reais, estão em aplicações financeiras, rendendo praticamente 100% do CDI. A dívida está atrelada ao CDI e as aplicações financeiras também estão rendendo ali praticamente 100% do CDI, e boa parte do que eles têm em ativo, né? Ali tem 3 ponto alguma coisa em caixa e o restante está aplicado. Então, uma certa forma de ter um equilíbrio financeiro, que também não vai prejudicar tanto a empresa por ter um volume muito grande de aplicação financeira. Eu estimo aí para o final de 2026 um lucro líquido de 10,8 bilhões de reais, né? Muito focado aí em 1 bilhão de eficiência operacional, então foco na melhoria, agora principalmente com a gestão da Equatorial, e uma redução também nas despesas financeiras. Quando a gente vai para a questão de preço justo, preço teto, enfim, e consenso de mercado, eu estimo aí um preço justo de R$ 43,25 para a empresa, que seria ali o preço teto, digamos assim. O meu preço teto de entrada está ali em R$ 36,77, então até esse valor, no meu ponto de vista, é uma boa entrada. Você consegue entrar ali com uma margem de segurança ok, em eventuais oscilações, alguma coisa que pode acontecer no mercado ali que pode gerar uma complicaçãozinha, tá? E o consenso de mercado tá que a ação tá em R$ 34,00, mas se você pega algumas outras casas de análise também, você tem um consenso, né? Um valor de preço teto assim um pouco maior para essa Sabesp. Bom, a segunda empresa é Porto Seguro, tá? Aí é uma empresa do setor de previdência e seguros. Não é um monopólio natural, mas é um setor que é muito difícil também de ter novos entrantes, porque é um setor que movimenta milhões e bilhões de reais, então para que haja um novo entrante, tem que ser uma empresa ou alguém que tenha um interesse que consiga movimentar milhões ou bilhões
bilhões de reais nesse setor, o que é muito difícil. Então, se a gente pega ali, a gente tem Porto Seguro, a parte de seguro do BBSE, a gente tem outras empresas também, mas são pouquíssimas empresas nessa parte de seguros que tem a capilaridade da Porto Seguro. Tá? Tem uma boa governança, é um setor altamente previsível, você tem algumas questões ali relacionadas a sinistros, mas nada que seja muito imprevisível, né? Então é um setor que a gente pode considerar que é um setor seguro, né? As seguradoras ganham bastante dinheiro com a Selic alta, né? Melhora bastante a receita financeira da empresa, porque esse dinheiro que a empresa recebe dos segurados, ela consegue deixar esse dinheiro aplicado, né? E aí, como a Selic está alta, isso vai acabar gerando uma receita financeira maior para a empresa, porque esse dinheiro ele fica aplicado, tem as questões de sinistralidade da empresa, então ela tem um controle sobre isso, então ela consegue saber ali o que ela consegue deixar separado para fazer as aplicações financeiras, melhorar a receita financeira da empresa e o que ela precisa deixar ali meio que provisionado para sinistros, eventuais sinistros que possam acontecer. Então, na questão de governança da empresa, eles têm mais ou menos isso já bem estruturado. É uma empresa com crescimento linear e também é uma boa distribuidora de proventos. Então, se você está focando aí numa carteira que seja para receber muitos juros sobre capital próprio, dividendos, a Porto Seguro é uma empresa interessante. Né? Tem um programa de recompra de ações também até fevereiro de 2027, né? Então ela também é uma forma indireta de estar gerando ali um resultado para o acionista, sem ser só na relação de distribuição de proventos, seja juros sobre capital próprio, dividendos. Esses programas de recompras que estão ativos pelas maioria das empresas na Bolsa Brasileira, agora principalmente as maiores, né? Isso é também uma forma de gerar valor ao acionista, né? Que pra gente é muito bom. Dos últimos resultados, ela acabou melhorando em todas as áreas, seja seguro, saúde, serviços, a parte bancária e outros negócios da empresa. Então, se a gente pega o resultado do último trimestre, faz um comparativo com o trimestre anterior e até com os outros trimestres também, a empresa vem melhorando a cada ano que passa, cada trimestre que passa, os seus resultados. Eu estimo aí um lucro líquido para o final de 2026 de 4,5 bilhões, né, se a gente for arredondar, para Porto Seguro, considerando aí uma receita financeira maior por causa dos juros que está alto, né, então a seguradora acaba ganhando bastante, deixando o dinheiro ali aplicado, e as melhorias também na questão da Porto Saúde e do Porto Bank, que vem avançando bastante, está tendo um crescimento muito bom, que pode estar destravando valor e resultado para a empresa nos próximos trimestres também, tá? Quando a gente pega ali o meu preço justo, né, para a empresa seria de 67,76, preço teto ali para você entrar seria até 57,60, né, que para mim é um valor ok para poder fazer uma entrada e estar seguro ali de eventuais oscilações. E quando a gente pega o consenso de mercado, tá em 56,27. Tem algumas casas de análise em alguns lugares que o valor está um pouco maior, mas quando a gente pega um consenso, na média ali tá nesse valor. Bom, e a terceira empresa é a TOTVS, tá? Uma empresa do setor de tecnologia. Tem uma boa gestão, então a gestão da empresa tem se mostrado muito eficiente. Teve uma melhora nos seus resultados em relação à receita, margens e também teve uma melhora no lucro. Tem um programa de recompras ativo até fevereiro de 2027, o que também é uma forma de gerar valor para o acionista da empresa. Tem uma questão de crescimento inorgânico, então ela está sempre de olho a pequenas empresas que podem estar agregando ao negócio. E a aquisição mais recente que ela fez foi a Lynx, né? Ela tem uma posição de caixa muito robusta hoje, de 1,4 bilhões de reais. E também tem a questão da utilização de IA para melhorar as questões operacionais da empresa. Muita gente fala que por ser uma empresa que é focada em software, a IA ela viria aqui bastante para atrapalhar a empresa e não para ajudar a empresa nas questões operacionais. Mas do meu ponto de vista, quando você tem uma empresa que tem um know-how nessa área de tecnologia, principalmente questões de software, ela vai tentar, né, enquadrar a questão da inteligência artificial para melhorar os seus resultados. Se você quiser focar em investimento em infraestrutura, em data centers, em chips, semicondutores, outras coisas, é melhor você investir nos Estados Unidos, diretamente lá comprando as empresas, né, seja Nvidia, AMD, Microsoft, qualquer outra empresa, também há questões em área de semicondutores, de infraestrutura, então você consegue investir nessas empresas no mercado americano. O Brasil ele é muito limitado até o momento, pode ser que no futuro tenha mais empresas de tecnologia, mas no momento atual é o que nós temos no momento, né, de opção para poder investir. Pontos negativos, é um setor que tem fácil entrada, então pode aparecer novos concorrentes para a empresa, com uma facilidade um pouco maior em relação aos outros dois casos que foram citados, que é a Sabesp e Porto Seguro, né, são de setores diferentes, mas que também são setores que são mais complexos do que a parte de tecnologia. A dívida da empresa acabou aumentando devido à aquisição da Lynx, né, a empresa saiu de uma posição de caixa líquido, então de ter mais caixa do que dívida líquida e EBITDA de 2,2, o que também é ok para a empresa, né, ela tem uma posição de caixa robusta, de 1,4 bilhões, então ela consegue ali estar arcando com as suas dívidas e a maior parte da dívida está para vencimento para os próximos 24 meses, então tem mais 2 anos aí que a empresa consegue se manter muito bem, tá? Então essa relação dívida líquida e EBITDA tá ok. Na teleconferência, o gestor sinalizou que o foco agora vai ser na desalavancagem, né? E na questão do enquadramento da Lynx nas operações, na questão dos resultados da empresa, e o foco atual será na desalavancagem. Então, reduzir essa relação de dívida líquida e EBITDA também para o patamar que era anteriormente. Eu estimo um lucro líquido para 2026 acima de 1 bilhão de reais, né? Considerando o avanço de sinergia com a Lynx, que ainda está sendo incorporada nas questões dos resultados da empresa, o lançamento do Lean, que é uma ferramenta de automatização com IA, que a empresa criou para oferecer para outras empresas, então é B2B, e pela redução de despesas com juros, né, o que acaba melhorando as margens
margens da empresa. O meu preço justo para a empresa é de R$ 63,91, tá? O meu preço teto ali de entrada até R$ 51,13. E se a gente pega o consenso de mercado, tá ali em R$ 48,31. Bom, no vídeo eu não trouxe as premissas que eu utilizei para mostrar esses cálculos em relação à projeção de lucro, mas se for do interesse de vocês, nos próximos vídeos eu posso estar trazendo. Pelo vídeo de hoje é isso. Deixe o seu like se você gostou, deixe um comentário aí que eu vou estar lendo também, se você investe na empresa ou não investe na empresa e por quê, e compartilha com quem vocês acham que tem interesse. Um abraço, até o próximo vídeo.